Essa é a aula número 1, Morada nas Glicínias. Eu sou a Lilian, autora do risco, harmonização dos pontos e cores das linhas dessa linda peça. A glicínia é uma flor que se apresenta em cachadas roxas, lilás, claras, brancas. É uma trepadeira. Ela é originária, na verdade, do Japão, mas se adaptou muito bem aqui no sul do Brasil. Eu lembro dessas glicínias na varanda da casa da minha avó. Foi lá que eu me inspirei nesse risco. Elas tinham uma cor muito delicada e um suave perfume, chamavam muito a atenção, a lembrança de infância. Ela também é conhecida como a flor da ternura. E é o que eu quis transmitir nesse risco, que fiz com tanto carinho e agora nós vamos começar a bordar. Então, vamos lá! Nesse kit você tem o linho riscado para bordar, tem também o tecido riscado para fazer o estampo work do telhadinho da casinha. As agulhas são 2 agulhas, uma mais fina para 2 linhas de bordado e uma maiorzinha para as 4 linhas de bordado. Tem o araminho para fazer o estampo work, as linhas todas em DMC no organizador de linhas e a apostila teórica que tem todo o passo a passo do bordado, dos pontos, das cores das linhas e muitos detalhes. Na apostila, página número 1, você tem o conteúdo do kit, as linhas DMC com seus códigos, caso você queira comprar, gostou da cor e quiser comprar mais na mesma numeração. Noções gerais sobre o bordado tradicional e do estampo work. Na página 2, início dos diagramas dos pontos bordados e das cores indicadas. Diagrama 1, ele vai mostrar a casinha do passarinho, e no canto esquerdo embaixo a opção de bordado tradicional para o telhadinho da casinha. Essa é uma opção caso você não queira bordar o estampo work, você pode bordar o telhadinho de forma tradicional. Na página 3, o diagrama 2, que se refere às glicínias, os caules e folhas. Diagrama 3, abelhas, florzinhas e folhinhas. E o diagrama opcional do estampo work, se você optou por ele. Página 4, caderno dos pontos bordados. Na página 5, finalização desses pontos bordados, o número do registro de autenticidade e autoria desse risco e harmonização da arte de ser bordado. É um copyright que te garante que o teu produto é autêntico. Além do conteúdo fornecido no kit, você precisará, para fazer esse bordado, de um bastidor e a tesourinha para cortar a linha. O primeiro passo é nós colocarmos o tecido no bastidor. O bastidor que eu mais gosto de usar é esse aqui de 10 centímetros, porque ele facilita na hora de bordar. Eu alcanço o centro dele aqui, então é fácil de eu segurar e trabalhar. Tá? Então vamos colocar o bastidor no tecido. Coloco esse aro liso de dentro, por baixo, essa parte aqui por cima, sendo que a tarraxa eu deixo lá para cima, para ela não me incomodar na hora que eu estou bordando. Tensiono bem, ajusto. Ótimo. Se for necessário apertar mais aqui, eu aperto. Eu já deixei bem justinho. Ele não é esticado igual um tambor, olha, não faz som. Ele tem um leve movimento aqui. Isso nos ajuda na hora de bordar. Como nós vamos tirar a linha do organizador de linhas? Você vem com as costas da agulha aqui no buraquinho, posiciona no fio que você quer, nessa argolinha que tá aqui por cima, ó. Pega uma linha, segura aqui e vai puxar com delicadeza. Ó, ela sai, essa linha se mantém aqui e nós podemos trabalhar com essa aqui na agulha. Primeiro ponto a ser bordado vão ser esses pontos de haste aqui, olha, que são todos os caules que estão por trás. Então, primeiro ponto haste, todos os caules das glicínias, que são na cor 15.
Vai lá na cartelinha, pega a cor 15, posiciona aqui no bordado e vamos ao pontinho. Eu caminho um pouco na linha riscada e retorno no meio do ponto. Puxei sempre para o lado de baixo aqui. Caminho mais um pouquinho, retorno no mesmo buraquinho onde terminou o ponto. E puxo a linha. Eu sempre jogo a linha para o mesmo lado. Isso é muito importante, para o ponto ficar bem certinho. Ó, ele termina do lado de baixo, joguei para o lado de cima. Você pode escolher o lado que você quer fazer, mas sempre tem que ser para o mesmo lado. Terminou embaixo, joguei para cima. E assim eu sigo, tensionando um pouco a linha, para ficar bem parelhinho. E cuidando para a linha não ficar enrolada aqui, olha. Essa cor quase não está aparecendo, né? Porque é quase da cor do tecido. E assim eu sigo. Eu vou bordar todos os caules das glicínias, então, conforme o nosso diagrama lá do projeto. Vamos bordar agora o ponto haste dos caules dessas folhinhas aqui, olha, dessas miudinhas aqui. Lá na nossa cartela de linhas é a cor número 8. Vamos prender a linha. Como eu estou usando a argolinha do fio, vou pegar um fiozinho aqui do trabalho, pego essa argolinha e desço lá, olha. Fica bem presinho e imperceptível. Então, saio aqui da basezinha desse arabesco que nós vamos bordar, como no outro. Vou um pouquinho na linha riscada e retorno no meio, porque esse é o primeiro, né? Aí, joguei minha linha, dei mais um passinho na linha riscada, retorno no mesmo buraquinho e puxo. Joguei minha linha. Retorno no mesmo buraquinho. Nunca puxo o braço inteiro, ó. Puxo e daí venho pertinho e dou a tensão do fio correta. Com isso, o ponto fica bem mais bonito. Para confirmar agora, no diagrama, cor 8 dos arabescos das folhinhas. Olha, eu já estou fazendo aqui. Joguei minha linha para cima, é igual o ponto anterior, é o ponto haste. Como eu já estarei com todos esses aqui bordados, esse das folhinhas, ele vem por cima. Então, o caule das glicínias vai ficar por baixo. E esses aqui dos arabescos com folhinha vão ficar por cima dos caules das glicínias. E eu continuo. Desço um pouquinho, retorno no mesmo buraquinho, puxo e dou a posição da linha. Ó, a linha saiu do lado direito, eu jogo ela lá para cima do lado esquerdo e venho para o próximo ponto. Sempre para o ponto ficar enroladinho, assim, ele fica uma cordinha. Então, por isso que a gente joga a linha sempre para o mesmo lado. E assim nós seguimos bordando. Tensiono um pouco a linha, ela não pode ficar solta e também não pode puxar demais, mas o bastidor está segurando o tecido para que não tensione demais, ele fica no ponto exato. O segundo ponto que nós vamos bordar é o ponto haste, novamente haste, mas aqui, ó, desta cordinha aqui. Então, nós já estamos com todos esses caules bordados da glicínia, esse marronzinho. E agora a gente vem para essa cordinha aqui, que é a cor número 14. Última etapa do ponto haste dos caules, é esses arabesquinhos aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, aqui e este daqui. Ele está no diagrama cor 9. Bordando então os últimos arabesquinhos de caule na cor 9, e aqui eu tensiono um pouquinho mais o ponto, porque eu estou fazendo uma curvinha, olha. Então, para ele ficar bem certinho. Venho aqui,
retorno no mesmo buraquinho. Olha lá, tá? Aí ele fica bem certinho no lugar que eu quero. E assim nós seguimos até o final, todos os arabescos. Vamos bordar agora todas as folhas. Essas folhas aqui, ó, que são ponto folha mesmo. É um ponto que nós já levamos ele pronto, fica até com vinquinho no meio. Então, todas elas são iguais. Ponto folha, conforme diagrama, na cor 10. Venho aqui, escolho minha linha e puxo. Vamos fazer essa folhinha aqui primeiro. Venho aqui no meio dela, saio lá na ponta. Eu trago ela de cima para baixo. Pego a argolinha do fio e puxo aqui para baixo. Primeiro pontinho, tá? Da ponta até o meio. Agora, do lado direito, eu desço um pouquinho na linha riscada, sempre procurando fazer por fora da linha. E descendo um fiozinho aqui no meio também. Olha lá, aqui. Agora, do lado esquerdo. Meio, descendo um fiozinho. Do lado direito, meio, descendo um fiozinho. Então, eu venho uma vez de cada lado e no meio sempre. Desço uma vez do lado direito, desço um fiozinho no meio, desço um fiozinho lá do lado esquerdo e desço no meio. Direito, meio. A proporção que eu desço de um lado e do outro, eu tenho que descer no meio também. Para ficar longilínea essa folhinha, para ela ficar assim, ó, compridinha. Senão ela vai abrindo o ponto e não fica tão bonito. Então, desço um fiozinho no meio. Fiozinho do lado. E o fiozinho do meio. Fiozinho do lado direito, fiozinho no meio, lado esquerdo, sempre um ponto bem pertinho do outro, fica mais bonito. E assim nós seguimos até essa parte central, ela encostar lá no caule. Aí a nossa folhinha vai estar pronta já. Deixa arrumadinho. Aí. É bom que esse ponto a gente já vai levando ele pronto. Ele é muito prático. Essa folhinha, ela se encaixa em vários tipos de trabalho. Você pode bordar grande, pequena, ela sempre se adapta, ela é clássica. Olha aqui, eu tô terminando. O desenho vai até ali, então um último pontinho aqui e um último pontinho do outro lado também. E a nossa folhinha tá pronta. Agora, para a gente fazer a próxima, ó, nós já podemos sair com a linha lá na ponta. Da próxima, vamos aproveitar a mesma linha, porque a gente vai bordar aqui, vai cobrir essa linha que eu estiquei daqui até ali, não tem problema, tá? Venho até o meio e já saio um pouquinho para baixo aqui, ó, do lado direito. Isso. Venho aqui no meio, um pouquinho para baixo do lado esquerdo. Viu como eu estou utilizando aquele movimento que eu falei do tecido no bastidor?
Então, uma vez de cada lado e meio. Esquerda, meio. Direito, meio. Muito fácil, né? O importante é que os pontos fiquem bem encostadinhos um no outro, que isso deixa a folha mais bonita. Fica mais delicadinho, fica mais perfeita. E como sempre eu falo, a linha está, olha, paralela, ela não está enrolada. A gente tem que cuidar para ela não ficar enrolando. Aí, prontinho. Próximo passo é bordarmos as outras folhinhas, essas pequenininhas aqui. Elas são na nossa cor 9. Essa folhinha, ela tem o formato de gotinha aqui e nós vamos fazer ela em ponto cheio. É um ponto cheio muito fácil de fazer. Olha, eu vou entrar aqui, direto eu vou prender a linha para começar o bordadinho. Então, venho de baixo até em cima, no centro dela, na base e na extremidade de fora. Agora, o que nós vamos fazer? 5 vezes no mesmo lugar esse ponto, ó. Já fizemos uma, então essa segunda. No mesmo lugar eu saio, no mesmo lugar eu entro. 3. 4. 5. Fiz 5 vezes no mesmo lugar, agora eu faço um pontinho um pouquinho para baixo aqui, olha, do lado direito. Saí um pouquinho para baixo para dar um ar arredondado para ela. Volto no mesmo lugar lá embaixo e um pouquinho para baixo do lado esquerdo. E retorno lá. Ela fica bem bonitinha. Então, vamos fazer mais uma aqui, ó. Eu saio da ponta e vou até a base do caulezinho ali. Uma vez. 2. 3. 4. 5, pouquinho para baixo do ladinho esquerdo e vou até a base, um pouquinho para baixo do lado direito e retorno na base. Aí, todas vão seguir esse padrão, todas essas folhinhas que estão no caule azuladinho aqui. Vamos bordar agora, então, todas essas florzinhas branquinhas, olha aqui, que são no mesmo ponto da folha que nós acabamos de fazer, tá? É o mesmo pontinho. Cor branca, número 1. Então, vamos fazer todas essas nossas florzinhas branquinhas aqui, que são umas margaridinhas, em ponto cheio também, igualzinho a folhinha. Cada pétalazinha são 5 vezes no mesmo lugar, da extremidade para a pontinha do centro. Extremidade de fora, centro. 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Aí, agora vamos dar aquela arredondadinha. Um pouquinho para baixo. No ladinho direito, centro. Pouquinho para baixo do lado esquerdo, centro. Ótimo. Vamos para a próxima. Saio de fora, venho para o centro. 1, 2, 3,
4, 5, pouquinho para baixo do lado esquerdo e um pouquinho para baixo do lado direito e centro. Ótimo, mais uma pétala. Agora vamos para a próxima. Saio por fora da pétala, venho para o centro. Uma foi. 2, 3, 4, 5. Vem um pouquinho para baixo ali, ó, do ladinho direito, mas eu saio um pouquinho para baixo, mas encostado no ponto anterior. Olha, ele tem que ficar encostado, ele não pode abrir a nossa pétalazinha aqui, que daí não fica bom. Pronto. Penúltima, saio da extremidade externa, vou para o centro. 1, 2, 3, 4. Opa, ficou um fiozinho, vamos arrumar. 5. Sai um pouquinho para baixo aqui, ó, do ladinho esquerdo. Vou para o centro. Repito no lado direito. Com isso ela arredonda, senão ela fica só compridinha, né? Saio na última pro lado externo. Vamos só arrumar a nossa linha que não tá boa. Deixa eu retornar aqui, ó. Tem que ficar paralelinha aí. E vou ao centro. Isto. 2 vezes. 3 vezes. 4. 5. Agora vamos fazer o arredondamento do ponto, pouquinho para baixo aqui do lado direito. E centro, opa, aqui no mesmo lugar, senão dá defeito no pontinho. Aí, e do outro lado também. Isso, olha só que bonitinha. Fica muito fofinha. Aí, nossa florzinha. Falta só o miolinho agora, tá? Os miolinhos e esses nozinhos aqui, nós vamos deixar por último. Estes nozinhos e os nozinhos que tem aqui também. Ele é um ponto que ele amassa quando nós estamos trabalhando com bastidor, enrosca. Então, a gente deixa para finalização, tá? Então, o miolinho da margaridinha vai ficar para depois. O que nós podemos fazer agora? Podemos trabalhar essa casinha e as abelhinhas, tá? O que nós vamos fazer primeiro? Vamos fazer a abelhinha? Vamos fazer uma abelhinha. Vamos bordar primeiro essa abelhinha aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como fazer. Vamos começar ela pela asinha, tá? A asinha é ponto cheio, cor número 7. O ponto é igual ao que nós bordamos a folhinha, igual ao que nós bordamos a margaridinha. Esse mesmo ponto cheio, tá? Então, vamos lá, externo, vou fazer, como que nós fizemos mesmo? 5 vezes no mesmo lugar, para encher bem a asinha. Ó, a argolinha do fio ficou para cima, eu tenho que puxar ela para baixo, ela tem que ir lá para baixo, não é para aparecer essa argolinha do início aqui. Aí, foi, ó lá, isso, pronto.
Então, uma vez já foi. Duas. Três. Quatro. E 5. Vamos arredondar ela para ficar mais bonitinha, igual a folha e a pétala que nós fizemos. Desci um pouco do lado direito, vou para o centro, desci um pouquinho do lado esquerdo, mas olha, é bem encostadinho, quase sai por baixo. Aí, uma asinha tá pronta, vamos para a próxima. Saio de fora. Ali. E vou para o centro. Uma vez foi. Duas. Três. Quatro. Opa. Vamos ver o que não aconteceu aqui. Aí, arrumar a linha. 4. E 5. Agora vamos arredondar. Do lado direito, centro. E do lado esquerdo. Olha, esse um pouquinho para baixo, ele não dá nem 1 milímetro. É bem pouquinho mesmo. E retorno lá. Ótimo! Nossas asinhas. Agora, vamos para o corpinho. Corpinho da abelha, ponto cheio também na cor 11. Ó, tá bom? Vamos lá, para o corpinho cor 11. Bordando o corpinho da abelhinha. Fiz um ponto no comprimento todo, mais um. Eu vou fazer quantos eu achar necessário. Quanto mais gordinha ela ficar, mais bonitinha ela vai ficar também, né? Então, aqui ó, 3. Nas folhinhas, na asinha, a gente fez 5 vezes, né? Vamos ver aqui o que. Às vezes você faz 5 aqui e ela ainda fica meio magrinha. Então, o ideal é a gente arredondar, deixar ela bem cheinha, cobrir todo o risco. Ó, já tá legal, hein? Então, deu 5 também, igual das outras. Aí, só pontinho lançado, um cheio bem simples, certo? Prontinho nosso corpinho. Nós vamos para a parte final da nossa abelha, que são a cabecinha dela, ponto cheio, um fio, olha, ó, presta atenção, agora é um fiozinho só, cor 16. A anteninha, lançado, um fio, cor 16. E a listinha do corpo, lançado, um fio, cor 16. Então, nós vamos pegar um fio dessa cor 16 e vamos fazer tudo. Cabecinha, anteninha e a listinha. Essa cor 16 preta, olha, eu tirei uma linha do organizador e cortei na metade, porque nós só vamos usar uma linha. E assim ela fica no comprimento ideal para eu trabalhar, uma linha só. Você pode prender o começo pelo avesso, por dentro do ponto que você já tem feito aqui, ó. Fica bem presinho, tá? É um pontinho cheio tão pequeno, né? Venho ali de fora, eu gosto de jogar de fora para dentro, assim, que dá um acabamento bem legal. A parte interna, ela é onde finalizou o corpinho aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer quantos pontos forem necessários para ficar uma cabecinha bem redondinha, no mesmo lugar. Esse ponto cheio é muito fácil, né?
Ele só se repete no mesmo lugar e vai engordando ali em cima. Aí, mais um pouquinho. Aí já tá quase, né? Já ficou. Ah, ela podia ter mais um pontinho. Então você vai até a hora que você achar que ela já tá bem bonitinha. Vou pôr mais um, deixar ela bem. Aí, ótimo. Pronto. Agora vamos fazer a anteninha. Eu venho ali de fora, onde tá riscadinho. E venho até a cabecinha. Ótimo. Aí, agora a outra anteninha. É só um pontinho lançado. Ponto lançado é assim, ele sai de um lugar e entra no outro. Aí, ó. Agora para fazer a listinha, são só duas. Então eu saio por baixo aqui do corpinho. Vamos dividir o corpinho no meio, né? Uma lista para cima, uma para baixo. Aqui e vou entrar do outro lado. Ótimo. Aí, e mais uma. Não cabe 3 listinhas nessa abelhinha, né? Eu gosto sempre de pôr 3, mas essa tá tão pequenininha. Aí. Eu acho que a cabecinha ainda dá para aumentar. Também tem que cuidar para não fazer a cabecinha muito grande, né? Mas ela parece que faltou. Vou fazer mais um aqui. Ótimo. Essa vai ser a última. Isto, ó, perfeitinha. Nós estamos agora com tudo bordado, né? Com os caules da glicínia, os caules das folhas, os arabescos, essas folhinhas pequenas, as folhas grandes, essa cordinha aqui, ó, da casinha também tá tudo pronto, as florzinhas. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar essa parte interna aqui da casinha, tá? Antes de ir para esses pontos delicados externos aqui, que eles são de relevo, tá? Então, essa parte da casinha nós vamos trabalhar. Vamos iniciar o bordado da casinha por essa portinha aqui, ó, tá? Então, a gente vem aqui, portinha, ponto cheio, cor 14. Então, vamos fazer ela. Para fazer um ponto cheio redondo, tem duas formas. Nós podemos fazer um contorninho de ponto atrás e preencher ou ir preenchendo direto. Eu vou mostrar com o ponto atrás, porque aí você vai saber que no ponto cheio redondo, que é o mais difícil de todos para ele ficar perfeitinho, você sempre vai conseguir um bom efeito, ele te dá segurança, tá bom? E o ponto cheio simples seria sem esse ponto atrás. Então, ponto atrás, eu vou à frente e volto atrás no mesmo buraquinho. Vou à frente na linha riscada, retorno atrás. Vou à frente e retorno atrás. Ponto atrás é o avesso do nosso pontinho haste que nós fizemos no começo. Ele fica igual uma maquininha de costura. O ponto da máquina de costura. Então, eu dou a volta todinha no ponto atrás. Contorno tudo. Com isso, eu vou ter segurança para fazer esse ponto cheio. Vai ficar bem legal. Ele não vai aparecer, nós vamos cobrir ele. Se ele não ficar bem bonitinho, não tem problema. Claro que o ponto bem feitinho vai te ajudar a deixar mais parelho depois. Olha, aqui eu fiz um errinho, tá vendo? Tem um dentinho aqui, nós temos que cuidar na hora de cobrir, tá? Isso acontece. Importante a gente fazer um trabalho bem feliz, né? Então, venho... Cubro todo esse círculo da portinha.
Ótimo. Agora tem outro detalhe. Se eu quiser que essa portinha ficasse gordinha, eu ia preencher aqui. Nós vamos bordar no sentido vertical. Então, para preencher, eu ia dar pontos por dentro aqui na horizontal. Ela ia ficar bem gordinha. Mas nesse caso, eu quero que ela fique o escuro da portinha, só liso. Então, nós só vamos cobrir o que nós fizemos. Eu venho aqui, ó. Da esquerda para a direita, tô indo, você escolhe o lado que é melhor para você. E vou cobrindo pelo lado de fora, ó. De fora do que eu bordei. Um ponto ao lado do outro, bem pertinho, preenchendo tudo. É um ponto cheio tradicional. Clássico. Tá vendo como ajudou esse pontinho atrás ali? Porque aí a base a extremidade do bordado que nós estamos fazendo, ele fica com uma borda levantadinha. Ó, onde a gente cometeu aquele errinho, tem que tomar cuidado agora, né? Que eu fiz um dentinho ali no ponto atrás. Tá vendo como não é difícil? Com o risco bem feito também, você consegue bordar fácil, mesmo o ponto cheio redondo. Mas quando você tem esse contorninho de ponto atrás, fica muito fácil. Vejam que a linha está paralela, olha, ela não tem enrolada. Aí, aqui vai ficando bem lisinho. Se a linha estiver enrolada, lá não vai ficar tão bom. Sempre toma cuidado com a linha desenrolada. Opa, ficou um pouquinho distante aqui, ó. Tá vendo que como vamos voltar, fazer esse ponto, isto. Aí, agora continuamos. Vantagem desse ponto cheio é que você pode fazer isso continuando com o avesso bem bonito. Ele não vai dar defeito no avesso. Isto. Ótimo. Pronto. E escondo a pontinha da linha por dentro desse ponto do lado avesso. Ótimo. Agora, olhem só, nós vamos bordar esta parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte do telhado aqui. Ele vem até aqui, ó. Isso aqui, tá? Porque como o telhado tá por trás da casinha, é o ideal a gente bordar. Essa é a parte de baixo. Te borda aqui, depois vem com a casinha por cima e vai dar acabamento, tá bom? Então, essa parte que está lá por trás. Assim como a gente bordou essa parte dentro, que tá dentro também. Vamos trabalhar com a agulha maior agora, porque são 2 fios de cada cor na agulha, cor 13 e cor 14, então uma agulhinha um pouco maior. É um preenchimento dessa parte do telhado no ponto haste. Então, vamos bordar essa parte do telhado, depois tem essa parte que é igualzinha, vem até aqui, tá? Eu venho fazendo um pontinho caseado aqui, para dar um acabamento externo. Ele parece uma palhinha, né? Então, deixo correndo para o lado de fora. Nós estamos com 2 linhas da cor 13 e 2 linhas da cor 14. Nós estamos com 4 linhas aqui na nossa agulha. É gostoso de trabalhar também com 4 linhas. Ó, então, com isso eu dou um acabamento externo, fica bem bonitinho. Depois eu preencho. Aí, e aqui eu já venho até a casinha. Ótimo. Agora vamos preencher isso daqui. Vamos subir, saindo bem da borda com um pontinho haste maiorzinho. Então, venho ali, retorno. Ó lá, jogo para o mesmo lado sempre. É o mesmo ponto haste do início do nosso bordado, só que é
com 4 linhas. Como eu tô bordando com mais linhas, eu tenho que sempre cuidar se eu puxei todas as linhas. É mais delicado um pouco, para não ficar nenhuma linha solta. Ó, vem até em cima. Ótimo. Vou descer, vou pro avesso, pego um fiozinho ao lado e vou descer aqui agora, ó, pro lado. Vou descendo e vamos preenchendo esse telhadinho. Vou preenchendo com ponto haste, fico bem à vontade, não precisa ser muito regular, porque aí dá uma impressão mais bonita ainda para a palhinha. Ela fica mais naturalzinha. Vou de um lado, do outro, até preencher tudo. Sempre saindo, ó, no mesmo buraquinho onde eu finalizei o outro ponto. Até lá. Desço aqui, até fazer o ladinho inteiro. Aqui nem vai dar um ponto haste, vai ser só um ponto lançado para finalizar. Aí, ó lá. Tá? Já fechei tudo. Ah, aqui ficou um espacinho, vamos cobrir. Não é para parecer tecido. Aí, prontinho. Agora, este lado aqui, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, nós bordamos essa parte de trás aqui, ó, que tá escondida por baixo do telhadinho. Você bordou este e esse aqui. Agora, nós temos que fazer a casinha aqui. Ponto haste cor 12, preencher toda ela. O que eu fiz? Eu venho aqui, ó, redondo, redondo, redondo e daí preencho ali em cima, tá? E depois que eu finalizar aqui, tem um ponto haste no contorno da portinha, cor 12. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer haste, eu vou lá e volto, vou e volto, vou e volto até preencher tudo aqui. Aí eu desço e subo, preenchendo aqui em cima, tá bom? Venho então de fora para dentro, que é mais fácil. Normalmente, pontinho que você já conhece, jogando sempre a linha para o mesmo lado. Como eu quero fazer uma textura, então eu vou e volto. Se eu quisesse que ficasse listadinho, eu teria que ir sempre no mesmo sentido, né? Mas não é o caso, nós queremos uma textura. Então eu vou e volto, seguindo esse ponto haste que vocês já conhecem. Terminei de bordar toda a parede da casinha. Eu vou fazer uma carreirinha do mesmo ponto haste em volta da portinha, ó. Tá bom? Esse é o acabamento da casinha. Terminamos de bordar toda essa parte da casinha, então nós vamos finalizar agora essas flores e os pontinhos nó, e daí nós vamos decidir que modelo do telhado que nós vamos fazer. Nós temos 2 opções no projeto, tá? Então, vamos lá agora para essas florzinhas aqui. Começo sempre de cima para baixo, e você tá vendo que eu começo com as cores mais claras e vou escurecendo. Aqui nas glicínias, que são as florzinhas no ponto de gotinha, eu tenho as cores 2, 3, 4, 5 e 6. São 5 cores de linhas. O que eu vou fazer? Eu vou começar com as cores mais claras em cima e vou escurecendo. E vamos bordar primeiro essas gotinhas, tá? Então, eu escolho a cor mais clara e vou fazer primeiro. Qual é o ponto que nós vamos utilizar? Ponto margarida mais rococó em alça. São 2 pontos. Então, nós fazemos a margarida e fazemos o rococó em alça no mesmo ponto. Eu vou mostrar para você agora como fazer. As cores que nós vamos bordar as cachadas e glicínias são a 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou mostrar aqui com a corzinha 3, que são essas aqui, olha,
que aparece um pouco melhor do que a corzinha 2, tá? Mas você sempre começa com a mais clara e vai escurecendo, certo? Então, vamos pegar a corzinha 3 com a agulha normal novamente, agulha número 9. E vamos colocar na agulha para bordar. Vamos bordar então essa aqui, olha, que é a cor 3, o rosinha, tá bem nesse lugar aqui, ó. Eu tenho a clarinha em cima e tem essa 3 aqui, certo? A gotinha tá aqui, primeiro pontinho margarida. Seguro ela posicionada na argolinha do fio já, olha, do formato que eu vou fazer. Coloco a agulha onde saiu da base do ponto e vou lá por fora, certo? Fiz a margaridinha, correndo por dentro do fio e desço pelo lado de fora. Com isso, eu prendi o ponto. Margaridinha tá pronta. Agora nós vamos fazer aquele rococó. Eu saio por dentro dessa parte final do ponto, ó, por dentro. Saí com a agulha, dou uma beliscadinha aqui dentro mesmo, no fiozinho do linho, do tecido e retorno. Estou dentro do ponto, na ponta externa. Deixo a agulha posicionada. Nós vamos enrolar na agulha, essa agulha aqui, paradinha, 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posiciono. 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui. Vejo se tá tudo lisinho. Se não tem nem nozinho do lado de cá. Tensiono bem o polegar aqui em cima. E vou puxandinho, puxandinho. Ó lá, puxei, tá vendo? E vou segurando, segurando até esticar. Tensiono aqui, tensiono. Vou trazendo o pontinho bem devagar. Ó lá, formando aquela gotinha. Aí, certo? A gotinha pronta, eu desço pro avesso, por dentro daquele ponto margarida. Isto. Vamos fazer o segundo. Essa aqui tá bem do ladinho aqui, ó. Saiu na base da gotinha, entrou no mesmo lugar, fez a gotinha, isto, desceu por fora para prender o ponto. Saiu por dentro da argolinha do fio, pegou um dentinho aqui, ó, de tecido, deixa posicionada, vai enrolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arruma. 11, 12, 13, 14 e 15. Aí, vê se tá tudo ok e nós vamos puxar. Solta um pouquinho e puxa. Isto, aí, vou tensionando, tensionando, ó, tensionando, aí, ó lá, sempre a pontinha da unha ajuda, prontinha, e desce. Quer fazer mais uma? Então, vamos lá, rapidinho, fazer mais uma. Pegou a argolinha do fio. Isto, fiz a gotinha, desci, saí por dentro, peguei um pouquinho de tecido, voltei no mesmo lugar, ó. Faço uma argolinha ali dentro. Isso, vamos enrolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dou uma arrumada. 11, 12, 13, 14 e 15. Aí, isso mesmo. Vou puxar. Quando a gente tensiona muito no começo, aí fica difícil de puxar. Isso, vou levando justinho. Isto. Posicionando onde eu quero já que fique. Aí, eu só vou pro avesso a hora que o ponto já estiver pronto. Isto, olha que bonitinho que ele fica. Nós vamos fazer agora os pontinhos de nó.
esses aqui, ó, o miolo, esses nozinhos que estão soltos e os nozinhos da glicínia. Na glicínia você também vai fazer em degradê, seguindo a numeração dos diagramas. Aqui eles estão no branquinho e o miolo tá no amarelinho, mas o ponto é o mesmo, tá? Então vamos finalizar todos os nozinhos do nosso trabalho. Então vamos fazer o pontinho de nó da margarida, ó, é bem no meinho, na corzinha correspondente. Subo com a linha, aproximo minha agulha do bordado, vou enrolar essa linha que está saindo do bordado da base da agulha para a ponta, 2 vezes, tá? Vou posicionar novamente no mesmo lugar, fica um enroladinho aqui, ó, tá? Esse enroladinho eu arrumo, estico bem e tensiono, fico segurando antes de descer. Eu só vou soltar meu polegar a hora que a linha esticar. Esticou, eu solto e desceu. Pontinho nó. Mais uma vez, vamos fazer um pontinho de nó. A linha que está saindo do bordado, eu seguro ela, aproximo a agulha e da base da agulha para a ponta, enrolo 2 vezes apenas. Coloco a agulha um pouquinho do lado, um fiozinho do lado, não precisa ser no mesmo buraquinho. Seguro a agulha, essa linha que está enrolada, estico, tensiono e seguro. E agora eu posso descer com a minha agulha. A hora que esticou essa linha, eu solto e ele desce. Ótimo! Estamos com o bordado prontinho assim agora. Nós temos que escolher se nós vamos fazer o telhadinho baixinho, no bordado clássico normal, ou se nós vamos bordar com o Stamp Work, tá? Tem as 2 formas para você fazer no projeto. Vamos fazer primeiro o lisinho, depois eu vou te ensinar a fazer esse aqui. No bordado tradicional, você vai desenhar essa parte do telhadinho aqui lá no teu risco e nós vamos bordar ele direto no tecido, como está aqui. Com 2 fios de cada, igual nós fizemos lá na cor 13 e 14, seguindo os pontinhos de bordado. Então, vamos fazer esse risco aqui, com caneta térmica, que sai com a temperatura, para não estragar teu trabalho, tá? Então, eu venho com a caneta térmica, ó, vou da ponta, passando aqui até a outra ponta. Então, aqui no meio, e vai um leve abaulado aqui, ó. Venho aqui, eu vou bordar por cima. Aí vai dar o aspecto 3D, mas ele estará no bordado tradicional. Eu venho até a pontinha e até a pontinha, certo? E aqui que nós vamos bordar. Então, eu tenho esse limite e o telhado aqui normalmente, certo? Vamos colocar no bastidor e vamos bordar. Esse risco que nós acabamos de fazer aqui, esse beiral, nós vamos bordar no ponto caseado, cor 13 e 14, agulhinha maior, são 2 fios de cada, 4 linhas, tá? Então, todo o beiral com ponto bem juntinho, para ficar um acabamento bem legal. Primeiro esse caseado, para depois a gente preencher o telhado. Vamos seguir bordando o ponto caseado. Ó, que eu venho de dentro para fora e eu tô bordando por cima do que eu já havia feito. Isso vai dar profundidade ao nosso bordado, mesmo que ele não esteja com Stamp Work por cima. Eu tô usando o bordado tradicional sobrepondo. Como eu tô com 4 linhas, ó lá, ó, tá vendo o telhadinho ali? Olha, ele já tá ficando sobre o que eu fiz. E o ponto sempre bem juntinho. Tenho que correr com a linha dentro da argolinha do fio, ó lá, prender. Sempre reto, de dentro para fora. Ponto caseado. Dentro para fora. Vendo? Ó. Ele vai dar toda essa borda de acabamento. Tá um pouquinho difícil para eu mostrar para vocês, mas tá dando certo, né? Olha lá aqui, tá? Então eu vou fazer toda essa bordinha.
No bastidor, quando a gente tá segurando só com a mão ali, como eu mostrei no começo, é mais fácil. A gente gira um pouquinho, vai pra cá, vai pra lá, mas aí você não vai enxergar direito eu fazendo. Assim você enxerga melhor. Venho aqui. E vou fazer todo esse beiralzinho, tá? Terminamos de bordar todo o beiral. Agora a gente vai preencher o telhado, tá? E o preenchimento é no pontinho haste. Novamente, nosso amigo haste, é o que a gente mais está usando. Então, eu vou fazer assim, a externo. Eu vou até lá em cima, no pontinho haste. Vou aqui, desço do lado de cá, ó, tá? Só para fazer um contorno de acabamento. Depois a gente vai bordando aqui do centro para fora, que fica melhor, tá? É só primeiro um contorno para ficar delimitado e daí a gente vai bordando de dentro para fora. Você viu que o ponto que eu tô fazendo é um pouco maior, é que eu tô com 4 linhas, então não dá para fazer um ponto tão pequenininho que não vai ficar bom. Bordamos todo o contorno e agora nós vamos do centro para fora, no mesmo ponto haste. Eu subo e desço, tá? Porque é textura, não é para ficar todo no mesmo sentido. Vamos preencher tudo. Opa, enroscou ali. Aí. Mas fazendo do centro para fora vai ficar mais real a palhinha nossa aqui, ó. Isto. Agora eu desço. Bem do ladinho. E vou preenchendo até nosso telhadinho ficar pronto, hein? Até ele ficar prontinho. Ok? Vamos para a próxima técnica, então, do stamp work. Esse aqui é muito fácil. O outro, a única diferença é que você está bordando num tecido separado, tá? Prontinho, terminando ele, você finalizou seu trabalho. Primeiro passo, pegarmos nosso araminho, que está aqui no saquinho separado dentro do kit. Esse araminho, ele se chama cabelinho de anjo, é um arame que não enferruja, próprio para fazer bijuterias. E ele se adaptou muito bem a essa técnica de bordado do stamp work. Ó. É um araminho bem fininho, maleável, tá? Então, com uma linha de costura dobrado ao meio, da forma clássica que nós estamos usando para bordar, nós vamos prender o araminho no contorno do telhadinho. Vou começar por uma lateral, que é mais fácil, tá? Então, seguro aqui, ó, bem certinho na linha externa. Eu não vou começar bem da ponta do arame, eu vou deixar um pouco sobrando e depois a gente corta que fica mais fácil. Então, eu venho aqui, ó, e subo, dando já a voltinha no arame, pegando a argolinha do fio. Tá, primeiro ponto e prendendo o araminho. Aí, ó lá, tá? Então, vamos seguir bordando. Dou um passinho na frente, lá na linha externa do telhado, dou a volta no araminho e desço no mesmo lugar. Ó, puxo o araminho para enxergar a linha, subo, dou a volta no arame, desço pelo mesmo lugar que eu subi. E com isso eu vou prendendo a volta toda. Ó, chegando bem na pontinha do telhado, a gente posiciona a agulha lá,
o araminho pelo lado de fora, né? Aqui. Vou aproveitar a agulha e puxar o araminho, olha, eu vinco bem, já faço o cantinho lá que eu preciso para ficar bem pontudinho. Uso a própria agulha, tá vendo? Seguro aqui por dentro, né? Então eu tenho que dar um pontinho aqui, como nos outros, mas essa ponta é essencial para ela ficar bem presinha. Isso. Aí eu sigo adiante. Normalmente, saio, dou a voltinha no arame e desço, normalmente, até dar a volta todinha, tá? Ó, com tudo finalizado, eu cortei a pontinha que sobrou naquele lugar onde nós começamos, né? Então, ficou aqui, ó, um pedacinho para cima, um para baixo, é uma emenda, e a gente corta fora o que sobrar de araminho, tá? Prontinho para nós começarmos a bordar. Vamos lá, o bordado é 4 linhas naquela agulha maior, né? 2 da cor 13 e 2 da cor 14. Então, com o araminho preso, prontinho para bordar, nós vamos fazer um contorninho de ponto cheio nas laterais, com a agulha maior, 2 fios de cada cor, 13 e 14. Então, tem aqui, ó, cheio aqui e cheio aqui. E ponto caseado também na agulha maior, 2 fios de cada cor, no contorno externo aqui de baixo, que é o beiral da casinha. Então, aqui é contorno ponto cheio e aqui embaixo o ponto caseado. Pontinho cheio, bem pertinho um do outro, cobrindo toda essa linha aqui. Pontinho cheio tem que cobrir o arame, certo? Então, nós vamos descer bem pertinho um ponto do outro, cobrindo todo esse araminho, não pode ter um brilho de arame. Bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho, tá bom? Então, você vai fazer no contorno das duas laterais, igualzinho, tá? Bem apertadinho, um lado e o outro, tá? E aqui embaixo, nós vamos fazer o caseado. Então, ele vai estar o ponto cheio aqui já. Eu venho e vou fazer um caseado. Só que aqui, como nós temos arame, ele tem que ser bem pertinho um ponto do outro. Aqui. Vem um encostadinho no outro. Ele fica um cheio caseado. Olha lá, e vai dando acabamento no nosso beiral do telhadinho de palhinha. Vendo? Então, todinho caseado e todinho em ponto cheio. Aí, nós vamos repetir aquele ponto haste aqui dentro. No centro para fora, do centro para fora, sobe e desce no nosso conhecido ponto haste, com as 4 linhas e a agulha maior. Vamos preencher todo ele, tá? Com o nosso telhado bordadinho pronto, nós vamos recortar ele do tecido. Pega uma tesoura um pouquinho maior e vamos recortar. Venho por fora, encosto a minha tesoura no bordado e vou recortando todo o excedente de tecido, a volta toda. Nossa peça foi recortada, mas ficou um pouquinho de tecido aqui ainda, ó. Então, nós vamos abrir a tesoura e com o auxílio da lâmina, a gente vai soltar aqui, ó, o que sobrar ainda mais de tecido. Ó, quando a gente faz isso, ele desfia e solta bastante. Então, com isso, a gente pode dar um acabamento melhor. Faço isso, novamente, venho aqui e vou tirar agora esse excedente, ó. Tá vendo? Aí, agora sim, vai dar um acabamentinho bem legal. Aí, e mesmo assim, se ficar algum fiozinho, não se preocupe. Tem um macetinho. O importante é não cortar o bordado, só o tecido, tá? Aí, todinho.
Agora, você vai pegar uma termolina leitosa ou uma colinha daquela de escola de criança, tá? Eu não sei qual é a melhor marca, mas é a base d'água, tá bom? Vamos mexer ela. Ó. Essa partezinha da tampa só que a gente vai usar. Eu não utilizo pincel porque tem uma técnica especial de acabamento. Eu sujo a pontinha do dedo só e vou passar aqui, ó, no meu telhadinho, toda essa voltinha aqui. Ótimo, tá bem meladinho. E vou, ó, jogando aquele finalzinho de fio que ficou pro lado avesso. Então, eu vou de fora para dentro, de fora para dentro. Com isso, eu deixo engomadinho, durinha essa parte externa e um acabamento perfeitinho, ó. Não aparece nenhum fiozinho, tá vendo? Ó, como ficou nosso telhadinho. Dá para mexer, tá bom? Fazer do jeito que quiser. Agora, vamos aplicar ele no bordado. Vamos bordar o ponto malte aqui, ó. Um risquinho aqui e mais um ali. Como ele tem que ficar aqui para cima, eu vou fazer o de baixo primeiro, que deu seguro para fazer o próximo. Então, fica o fiozinho solto aqui, ó. Deixa ele solto, sai de um dos lados, retorna do outro lado e a agulha vai sair no meio novamente, bem onde eu comecei, tá? E essa aqui que vai laçar. Ó lá, laçou todo mundo. Vou cortar o que sobrou. Aí, e vamos fazer mais uma vez. São 2 pontinhos. Aqui, o outro, bem em seguida. Então, entra no meio, segura o fiozinho lá, sai de um dos ladinhos, retorna no outro ladinho. E antes de subir, antes de puxar essa argola do fio, retorna no meio, ó lá, onde você começou tudo, e vai laçar. Ótimo. Vamos cortar o que sobrou, e agora nós temos que cortar no comprimento que nós queremos. Ele não pode ser muito comprido, que não vai ficar bonitinho, né? Então, vamos deixar aqui assim, ó, tá? Depois, se quiser cortar mais, você pode cortar. E se você não quiser que fique abrindo aqui, você também pode pôr aquela mesma termolina nessas pontinhas, tá? Fica bem à vontade para fazer como você gostar. Agora, nós vamos prender o telhadinho. O telhadinho nós vamos fazer da ponta de cima para um lado e da ponta para o outro lado, para ficar bem certinho. Então, você vai colocar o beiral para baixo, encaixar ele aqui, ó, já saí lá com a agulha e ela vai pegar aqui no meu trabalho também, tá? Então, coloco posicionado, ó, tamanho, saiu lá, pegou bem na bordinha aqui do meu stamp work e desceu. Eu tô com a linha da mesma cor do telhado, para não ficar aparecendo esses pontinhos. Saio um pouquinho para frente, ó, na linha riscada e desço no stamp work, tá? Sempre assim, da mesma forma. Saio um pouquinho para frente na linha riscada, pego o stamp work e desço. Um pouquinho para frente, pego o estamporzinho e desço. Ó lá. E assim eu sigo. Vou fazer isso até lá embaixo, tá? Com a lateral toda prontinha, nós vamos fazer a outra aqui que sobrou. Então, retorno ali, né, no meio, novamente. Para prender, eu tô utilizando só 2 linhas, uma de cada cor, para ficar igual o trabalho que a gente bordou, né? Mas não precisa ser 4 linhas, não, é só para costurar. Podia ser uma cor também,
mas é só para, se aparecer o fiozinho, a gente não perceber ele, né? Tá? E assim você segue até chegar ali na pontinha, tá bom? Ó, vai ficar todo presinho. Com o telhadinho preso dos dois lados, nós vamos dar um acabamento nele. Você vem com a tesoura aqui por baixo, molda ele no formato que você quer, para ficar mais altinho, que ele vai ficar melhor, tá? Dá uma levantadinha aqui, aí, ó, prontinho, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aulinha de bordado. Eu estou à disposição para qualquer dúvida ou alguma sugestão que você queira dar. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo particular do Messenger ou do Instagram, ou pelo site, pela lojinha virtual. Aguardo você na próxima aulinha de bordado.